Muitas empresas não quebram por falta de clientes. Elas quebram por falta de gestão, alinhamento e organização interna. E é aí que justamente eu atuo. Olá, o meu nome é Letícia Araújo, sou consultora de empresas e trabalho ajudando empresas que estão crescendo ou querendo crescer, mas ainda enfrentam vários desafios na gestão, na liderança, na organização e no alinhamento das equipes. Grande parte dos empresários que eu atuo hoje são excelentes técnicos ou profissionais, mas eles acabam assumindo a gestão sem ter esse preparo, até mesmo olhar empresarial. E o meu trabalho é justamente transformar essas empresas que funcionam no esforço em empresas que funcionam com métodos, processos e pessoas alinhadas à sua cultura e sua expectativa. Vou trazer um exemplo de uma das clínicas que eu atendo. Inicialmente foi uma contratação para trabalhar com o posicionamento da empresária, mas durante o diagnóstico e percebendo o quanto desafiador era, e também para ela, faltava processos claros, alinhamentos internos, cultura organizacional estruturada. Então, como é que a gente começou a trabalhar? A gente começou a trabalhar com culturas e valores da empresa, engajamentos com os terapeutas principalmente, organização e funções de responsabilidades, criações de processos operacionais, os famosos POPs, planejamento estratégico com análise de pontos fortes, melhorias e ameaças, a famosa SWOT. O resultado para essa clínica especificamente, numa organização, equipe alinhada, estrutura suficiente para a expansão dela, a gente conseguiu tanto desenvolver essa dona dessa empresa como uma postura não de executora e sim de executiva, mas também a gente conseguiu já fazer abrir uma segunda unidade. Por quê? Porque hoje ela tá confiante, hoje ela sentou na sua cadeira, hoje ela tá vendo o papel, ela tá se posicionando perante os terapeutas, hoje não é mais os terapeutas que realmente mandam na empresa e sim ela consegue tomar as decisões ideais. Então, essa é uma das atividades que eu executei com planejamento estratégico, organização de cultura organizacional e principalmente a gente conseguir direcionar esses empresários para que eles tenham essa visão estratégica, visão de dono. Um outro case também de liderança e crescimento que eu gostaria de trazer para vocês é um outro trabalho onde a empresa é uma empresa de pesquisa, eles atuam em desenvolvimento nas lideranças e principalmente alinhamento com a equipe. É uma equipe muito nova, é uma equipe que realmente está em desenvolvimento. Na época da empresa, quando eu entrei, tinha cerca de 40 colaboradores. Eles enfrentaram vários desafios de comunicação interna, cultura, desalinhamento. A gente realizou treinamentos de liderança, alinhamento de cultura também, principalmente da gestão. E esse olhar, né, de como é importante isso. Hoje a empresa está aproximadamente uns 100 colaboradores. Houve uma redução de mais de 50% de turnover. Hoje elas já conseguem ter uma clareza interna, elas já conseguem ter uma comunicação. Elas já fizeram novos ritos em reuniões. Antes tinha um problema muito sério ali de prazos, as pessoas não conseguiam se responsabilizar, sempre tinha uma desculpa. Hoje a gente já tá num alinhamento, já faz isso praticamente um ano, onde eu estou acompanhando eles. Então a gente tem ali treinamento de liderança a cada 15 dias, a gente tem um feedback muito importante, né? A gente ensinou eles a fazer reuniões one-on-one, escutar os colaboradores, desenvolver os colaboradores, desenvolver o PDI, que é um plano de desenvolvimento individual para cada colaborador. A gente aplicou, né? A gente instalou uma ferramenta, um sistema, na verdade, onde eles faziam um ponto manual em Excel e a gente conseguiu botar um ponto eletrônico. Enfim, a gente gerou muitas qualidades, acelerou principalmente o aprendizado e o tempo deles com ferramentas ágeis, ferramentas que realmente hoje são muito utilizadas e fazem muito sentido. E com isso também eu desenvolvi e fui convidada para participar de um livro, onde esse livro tem outros consultores. E aqui eu trago um case especificamente, um ensinamento técnico de planejamento estratégico. Porque eu utilizo muitas ferramentas, eu gosto de ferramentas, mas que as ferramentas elas sejam ferramentas que a gente consiga aplicar e acompanhar, não somente entregar. Então, hoje eu trabalho também com muitas ferramentas onde a gente desenvolve personalizado para cada empresa, para cada cliente. Um dos trabalhos super interessantes, assim, que eu atuei também há pouco tempo, que eu fui chamada para trabalhar com mais de 250 empresárias, mulheres,
pela consultoria da CIEDS com parceria da Equatorial, atendendo essas empresárias que elas sofreram a enchente. Teve um período aí de 6 meses de acompanhamento direto, dando capacitação, workshops, palestras de posicionamento, precificação, marketing, demais processos para que elas entendessem e tivessem a consciência que elas são empresárias, que elas têm que olhar no lado administrativo, financeiro. E sim, principalmente que elas são capazes de fazer parte do mercado, com os seus produtos, com os seus serviços. E com isso, eu também fui convidada para participar de um livro, que foi uma segunda edição, que é Guiando Mulheres Rumo ao Sucesso. Nesse livro eu trago a questão de precificação e posicionamento, que é extremamente importante, a gente conseguir se posicionar, a gente conseguir ter valor, né, nos dar valor, e principalmente também desenvolver isso para que a gente fique bem, para que a gente não só sinta uma necessidade de cada vez mais estar trabalhando, e sim a gente conseguir dar um norte, ter um propósito na nossa vida. Então esse foi o meu papel junto a essas 250 mulheres, e foi incrível, foi um projeto muito legal, que eu me desenvolvi muito também, mas realmente eu consegui, dessas 250, eu não tenho dúvida que umas 180 conseguiram se reerguer, conseguiram entender o seu papel na sociedade, e realmente hoje são mulheres empresárias muito melhor, e quem sabe, né, não digo que muito melhor do que depois da enchente sim, mas muito melhor do que antes, porque agora elas têm a consciência daquilo que até onde elas podem e o que elas são capazes. Foi incrível esse projeto. Vou explicar então como é que o meu trabalho se inicia. Ele sempre começa com o diagnóstico. Eu converso com os sócios, com as pessoas, né, responsáveis, com a liderança, com a equipe. Eu observo toda a parte de operação, identifico quais são os gargalos, tanto em processo quanto nas relações internas. Muitas vezes encontro empresas onde o sócio centraliza tudo e ele vive uma sobrecarga e sente que a empresa não cresce na velocidade que ela poderia, tem até vários transtornos. O diagnóstico ele mostra onde a gente precisa atuar primeiro para que a gente consiga gerar esse resultado sustentável. Eu gosto muito das questões práticas, estratégicas e que tragam um resultado. Tanto o resultado financeiro, monetário, quanto o resultado para que as pessoas tenham essa consciência e as pessoas consigam a se desenvolver e a continuar o seu legado naquela consciência lá do início, né? Por que a gente estava aqui e qual é a essência dessa empresa, o que ela está ajudando e para que eles estão ali. Principalmente esse diagnóstico, ele serve para achar esses pontos principais. Meu método de trabalho é, após entender o cenário, estruturar um plano de ação que normalmente envolve organização de processos internos, desenvolvimento de liderança com uma agenda realmente, engajamento das equipes, implantação de rotinas e indicadores, estruturação de responsabilidade e acompanhamento nas mudanças. O objetivo é que a empresa consiga funcionar bem quando o dono não está presente o tempo todo, e também trocar essa consciência na cabeça do dono, né? Grande parte das empresas, elas crescem com sócios mais técnicos, mas sem essa estrutura da gestão, quando eu comentei anteriormente. Então, o que eu trabalho? Na clareza de papéis dos sócios, principalmente, rotina de gestão, tomada de decisão estratégica, comunicação e alinhamento, e a postura empresarial. Isso reduz conflitos internos e principalmente permite o crescimento estruturado das empresas, onde a gente consegue alinhar o propósito com também a intuição e a necessidade e expectativa que a empresa está tendo naquele momento. Os resultados normalmente aparecem quando já está tendo um maior engajamento de equipe, uma redução de conflitos incrível, uma melhor comunicação entre todos, uma organização interna, um crescimento sustentável e os empresários menos sobrecarregados. As empresas crescem quando pessoas e processos crescem juntos. Eu gosto muito de lembrar sobre isso. E o meu papel como consultor é apoiar esses empresários a transformar esforço em resultado estruturado e sustentável. Muito obrigada pela oportunidade. Eu sou a Letícia Araújo.